Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Nós temos um tempo hábil, não quero me estender. Temos Santa Ceia, temos distribuição do pão da apóstola Vivian, né? Vai ser bênção hoje, né? Hoje de manhã as pessoas pegavam o pão chorando. Aqui é o pão da apóstola, o caldo do Joel, né? Eita, Joel, fizeram o caldo do C, Joel, meu Deus do céu. É, o pão com o caldo. Aleluia, glória a Deus. O Joel fala assim, faz um caldo de feijão, ele faz uma feijoada. Faz um caldo de mandioca, ele faz um negócio lá que é tudo, menos caldo de mandioca, né? Um negócio forte, né? Fazer um mocotó qualquer dia, né, Joel? Né? Quem que já tomou mocotó? Já, né? Ah, vocês são meio mineiro mesmo, né? Glória a Deus. Mocotó é bom que você toma, já começa a suar já. Aleluia. Queridos, vamos lá então. Nós estamos no nosso tema, não é? Deixando as coisas de criança. Qual é o nosso tema, igreja? Só as mulheres. Só os homens. Só os abençoados. Cara, botaram um sujeito invocado ali, né? Tá com cara de bad boy ali. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, dentro desse tema eu quero falar nessa noite sobre não se afaste da tenda. Pode repetir? Pode dar esse conselho por mão do lado com seu dedo profético. Fala, irmão, não se afaste da tenda. Glória a Deus, aleluia. Então, nessa noite, nós vamos refletir sobre a importância de amadurecermos em nossa fé e em nossa caminhada com Deus. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Coríntios 13:11. Se você quiser abrir aí para acompanhar, eu dou um tempinho. 1 Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 13, versículo 11. Inclusive o capítulo 13 é o capítulo do amor, que Paulo escreve. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Mas aqui ele diz assim, Hebreus 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Na versão mensagem da Bíblia, está assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Quando me tornei adulto, eu deixei para trás as coisas de criança. Eu arrumei um negócio aqui hoje para ilustrar a mensagem. Deixa eu pegar aqui com o reforço dos irmãos aqui. Já eu volto, viu? Isso, voltei. Olha, gente, o que eu trouxe para a gente pregar hoje. A mamadeira, né? Mamadeira do Guilherme, nós trouxemos aqui. E uma chupeta. Oh, glória a Deus. Tudo isso aqui é símbolo de quê? De criança. Rapaz, eu estava cheirando essa chupeta aqui, me deu uma saudade de beber já. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou chupar ela. Aleluia. Glória. É só fazer outro, né, amor? Esse é que é o problema. Nem sei se eu consigo mais. Mas vamos lá. Acho que esse curso de casais vai, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos usar o exemplo de Josué, irmãos, né? Quebrando o gelo assim, vamos entrando na mensagem. Vamos usar o exemplo de Josué, que amadureceu a sua fé e liderança, estando sempre à porta, perto da tenda do encontro. Deixa eu traçar o pano de fundo para vocês aqui. Antes eu vou ler Êxodo 33:11. Êxodo 33:11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu auxiliar, não se afastava da tenda. Então repita comigo: Josué não se afastava da tenda.
Então diga para o irmão de novo, não se afaste da tenda, meu irmão. Isso. Né? O pano de fundo disso aqui é quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que era quase 1 milhão de pessoas, eles saíram do Egito e eles caminharam 40 anos pelo deserto. E era tudo sobrenatural, irmãos, porque o deserto ele é tudo sobrenatural. Uma coisa que eu quero que você entenda, que todo deserto que você passar, deserto emocional, deserto financeiro, deserto ministerial, né, todo deserto, ele é um cenário de milagres de Deus. Né? Quando você sai do deserto e entra em Canaã, você está bem suprido e não precisa mais de milagres. Mas o deserto ele é um lugar de milagres, porque o deserto tem falta de tudo. E onde tem falta de tudo, o nosso Deus ele supre aquelas necessidades. E lá no deserto eles estão caminhando e a Bíblia diz que Deus acompanhava eles de uma forma bem estranha, bem curiosa. Que à noite era uma nuvem gigantesca, mas de fogo, no meio da escuridão. E de dia era uma nuvem comum, mas não era tão comum, porque aquela nuvem, ela andava no deserto. Nem é comum ter nuvem no deserto, não é? Mas a nuvem caminhava. Então eles entendiam que quando a nuvem caminhava, era Deus falando para eles caminhar. Então eles iam atrás, e aí caminhava 1 mês, 2 meses, uma semana, aí a nuvem parava. Aí então eles paravam. Aí Deus falava com Moisés, monte acampamento. Eles montavam e então ficavam ali. Ok, ficava 3 meses, 4 meses parado, vamos dizer assim. Eles tinham uma igreja móvel. Essa igreja era uma igreja desmontável, era uma tenda grande. Então nesta tenda ali eles armavam e tinha uma coisa curiosa, porque um dia lá no Monte Sinai, Deus se manifestou para o povo lá, antes disso. E Deus se manifestou com trovão, com relâmpago, com nuvem, com essa coisa toda. E Moisés falou, gente, vamos lá ouvir Deus. O povo falou, Deus o livre, nós não vamos chegar perto disso não. O nosso pecado, ele vai acabar com a gente. Vai você, fala com ele e depois transmite para nós. Então o que acontecia? Era para todo o povo ter intimidade com Deus, mas eles ficaram com medo. E aí então, a tenda, Deus instituiu a tenda, essa igreja móvel, e acontecia uma coisa interessante na tenda. Vamos lá, chegava uma noite assim, que aquela nuvem de fogo em cima, imagina a cena, irmão, uma nuvem gigantesca, uma chama, um fogo, um fogaréu lá em cima no céu, e de repente aquele fogaréu todo, que eles já conheciam, desce sobre a tenda da congregação, né? Desce aquele fogo, aquela, vamos supor assim, um tufão de fogo assim, e vem e desce. Todo mundo sabia, é Deus que desceu na tenda e quer falar com Moisés. Que coisa linda, né? E aí o fogo descia e todo mundo, imagine 1 milhão de pessoas, milhares de tendas armadas. Quando o povo via aquele fogaréu, vinha, aquele povo tudo saía na porta da tenda e ficava olhando a cena. E Moisés entrava lá, e a Bíblia diz aqui que Moisés, ele falava cara a cara com Deus. Não é que Deus se manifestava no homem, ele via. É uma linguagem para dizer que Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele conversava com Deus ali, como 2 amigos conversam tomando chimarrão. Né? Então ele conversava com Deus ali, quando Deus descia, e Deus direcionava o que era para o povo fazer, as leis que está no Êxodo, que está no Deuteronômio, tudo Moisés recebeu nessa tenda da congregação. Uma coisa interessante isso. E aí o que acontece? A tenda da congregação, ela tinha uma divisória, né? Como se fosse aqui embaixo, chamava lugar santo. Lugar santo, todo mundo podia entrar. Agora, o santo dos santos, vamos supor que fosse aqui, só podia entrar o Moisés, né, que fazia o papel de sacerdote. Por quê? Porque ali estava a arca, a presença de Deus estava ali. Então ali não podia entrar pessoas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Tudo por causa do Josué.
Porque o Josué era o auxiliar de Moisés. Ele começou jovem a acompanhar Moisés, seu secretário de Moisés, o discípulo de Moisés. E a Bíblia diz então que o Josué ia com Moisés e Josué então ficava sentado. Moisés lá dentro batendo um papo com Deus e Josué ali fora da tenda sentado. E quando tudo acabava, o fogo voltava, Moisés saía, a Bíblia diz uma coisa, que o Josué ficava na tenda. Ele não se afastava da tenda. Ele ficava ali. Eu creio que ele entrava para o lugar santo aqui, que podia todo mundo entrar, ele entrava e ficava ali. Imagine, irmãos, a cena. Não sei se o Josué ouvia a conversa de Moisés com Deus, ou não sei como é que era aquilo, mas ele entrava e ele ficava ali, perto da glória, perto da presença, perto da arca. Que coisa mais linda! E eu entendo aqui uma lição, irmãos, que o amadurecimento nosso, ele só vai vir se a gente ficar perto da tenda. Poderíamos dizer que a tenda é a igreja? Sim. Estar na igreja nos amadurece? Sim. Mas essa tenda pode ser também a nossa conexão, a nossa comunhão diária com Deus. Essa tenda está dentro da gente, é o nosso coração. Onde a gente na empresa, no trabalho, na família, em casa, na igreja, no carro, a gente está perto da tenda. A gente está conectado, a gente está pensando, a gente está meditando, a gente está orando o Espírito, está lembrando de um versículo, está lembrando, está ali conectando, conversando com o Espírito Santo. E aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo espiritualmente. Mas longe da tenda, longe da comunhão, longe da presença, a gente não vai amadurecer. Porque amadurecimento, irmãos, não tem nada a ver com idade. Você vê pessoas cabelo branco, 50, 60 anos, que são imaturas. Porque o amadurecimento não vem como mágica, por acaso. Você vai ficando velho e vai vindo amadurecimento, não é isso. Amadurecimento vem quando você enfrenta as tempestades, as provas, as lutas, as dificuldades em família, as dificuldades em relacionamento na igreja, as dificuldades na empresa onde você trabalha, e você faz isso, enfrenta isso de acordo com os princípios da palavra de Deus. Aí sim o tempo vai passando e você vai amadurecendo. Mas você não vai amadurecer se você não estiver à beira da tenda, e só o tempo passando, e a ruga chegando, e o cabelo ficando branco, e a gente ficando velho. Isso não amadurece ninguém. Tem jovens de 20 anos que são maduros, tem homens de 60 que não são maduros. Porque há jovens que já passaram por tantas e poucas e boas com os princípios da palavra de Deus, já amadureceram um bom tempo. Então em Josué 33:11 diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E Êxodo 30:20 é onde fala que o povo ficou com medo. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância. Quem fica à distância, irmãos, ele não amadurece. Quem fica à distância não amadurece. A Bíblia fala que havia um grupo de pessoas que seguia Jesus à distância. Mas quem foi que amadureceu? Mas foi o próprio João, que era capaz de reclinar a cabeça no peito de Jesus, que estava perto de Jesus. Então o povo permaneceu à distância enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde Deus estava. Josué, a Bíblia diz que ele era filho de Num, da tribo de Efraim, e começou a sua jornada ao lado de Moisés como seu ajudante fiel, desde jovem. Josué demonstrou que um espírito de coragem, de obediência e de lealdade. Ele acompanhava Moisés até a tenda do encontro e esperava pacientemente do lado de fora, enquanto Moisés falava com Deus face a face. O ato de esperar e permanecer perto da tenda mostra o quê? A dedicação de Josué, mostra a dedicação dele à liderança de Moisés, o desejo de estar perto da presença de Deus. E sem perceber, ele estava formando
Glória a Deus, glória a Deus. Thank you, Lord. Então, queridos, esse ato de esperar, ele estava ali, sem perceber, ele estava sendo formado para a liderança que Deus ia lhe dar. Tem coisas que Deus nos dá, irmãos, que a gente precisa de muita preparação para a gente entrar naquilo que Deus tem para nos dar. É por isso que a vida de alguns é muito mais provada do que a vida de outros. Esses dias alguém olhou para minhas lutas todas e disse assim: Cristiano, Cristiano, Deus dá suas maiores batalhas, seus maiores soldados. Eu falei, ele achou que eu era o Rambo. Né? Mas tem pessoas que passam por maiores provas porque eles têm coisas muito grandes para receber. Deus está preparando Josué 40 anos ali à beira da tenda, preparando-se para substituir Moisés. E Josué, ele não apenas cumpria suas tarefas como ajudante de Moisés, mas ele também buscava a presença de Deus. A sua permanência na tenda simboliza o quê? Uma fome espiritual, um compromisso de estar onde Deus estava, sua preparação para o ministério, proteção à tenda. E ele estava ali também porque ele tinha zelo. Ele falava assim, depois dessa cena toda aqui, pode vir alguém querer bagunçar a tenda aqui, querer mexer na arca, querer mexer aqui, eu vou vigiar a tenda. Sabe, irmãos, nós temos que vigiar a glória de Deus na nossa vida. Nós temos que vigiar essa glória. Porque sabe, irmãos, às vezes a gente está na igreja e tem a unção, tem a glória, tem a presença, a gente nem valoriza, porque é o nosso estado normal, a gente acostumou com essa coisa boa aqui. Mas desvia para ver e perde isso, você vai sentir o quanto isso que você sente agora era importante para você. Era o ar que você respirava. Então a gente tem que aprender como Josué, ninguém vai mexer na arca, ninguém vai tocar nos utensílios aqui, eu vigio a arca. Tudo isso mostrava já o quê? Um espírito de liderança. Aleluia. Glória a Deus, que Deus fale com a gente, abra seu coração para o Espírito Santo ministrar na sua vida. Josué não se acostumou. Agora eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que eu queria que você prestasse atenção mais do que você está prestando. Existe um perigo que nós corremos na igreja, como membros e como pessoas que trabalham. E esse perigo é muito grave. É o perigo da gente se familiarizar com Deus. Pode aumentar aqui um pouquinho só para mim aqui o retorno. É o perigo da gente se familiarizar com Deus. Porque existe uma familiarização que é boa. É a familiarização de Josué. 40 anos ali, ele estava familiar com Deus. Ele, 40 anos, ele estava ali, conhecia Deus. Mas ele não perdeu o temor, não perdeu o respeito, não entrou em religiosidade. Então aquela familiaridade era boa. É uma intimidade respeitosa, gostosa. Agora, nós corremos um grande risco da gente estar na igreja, trabalhando para Deus por tanto tempo e nos familiarizar com Deus de maneira negativa. Eu já sei, eu sei como é que é. E vem um pregador e dá um seminário, e faz um curso, a pessoa, ele já é familiar, ele já é assim. Ele já não fala nem Senhor, fala cara. Familiarizou demais, perde o respeito. Essa é a familiaridade que às vezes o líder, graças a Deus não é o nosso caso, mas o líder às vezes dá acesso a muitas pessoas à sua vida e com o passar dos anos juntos a pessoa se familiariza de uma maneira negativa. E aí já trata o cara, ou não sei o quê, perde o respeito, perde o temor pela liderança.
Mas a gente que se familiariza de uma maneira saudável, passa 20 anos junto, mas ele sabe separar, né, o seu líder da unção e da figura que ele representa. Brinca, faz tudo, mas é uma familiaridade saudável. Sabe qual é o maior problema do casal? É um se familiarizar com o outro, de maneira negativa. Estamos 40 anos casados, banalizou o relacionamento. Deus é uma coisa banal para mim. Meu marido, minha esposa é uma coisa banal. Meus pais, familiarizei tanto com eles, são banais. Eu posso chegar para eles, você é atrasado, você é isso, você é aquilo. Ficou banal para mim, não tenho respeito. E tudo que é banal perde o valor. Você concorda comigo? Né? Então, irmão, se familiarize com Deus, mas com respeito, com honra. Se familiarize com Deus com temor. Viva 100 anos na igreja, mas não vire religioso, que você já sabe tudo. Você já fala das coisas sem respeito, sem temor. Entendeu? Ele viveu 40 anos ali, mas ele não se familiarizou negativamente com Deus. Durante 40 anos no deserto, cada encontro com Deus era uma novidade. E uma oportunidade de aprofundar sua fé e entendimento. Como quem já viu aquele filme, parece que chama Como Se Fosse a Primeira Vez. Alguém já assistiu aquele filme? É um cara muito persistente, que a mulher tem um problema mental lá, que cada dia que ela acorda, ela esquece o que passou nos dias passados. E ele ama ela, então todo dia ele dá um jeito de conquistar ela. A gente, irmãos, Deus tem que ser assim para a gente. O que passei com ele até hoje, 43 anos de ministério, não me fez ser tão íntimo dele a ponto de se tornar banal para mim. Ele é tudo para mim. Subir e pregar aqui para mim é como se fosse a primeira vez. Eu já preguei, nesses anos, eu creio que já fiz uns 5.000 sermões. Preguei em altares variados pelo mundo. Mas toda vez que eu chego, seja numa igreja simplesinha lá no norte, ou seja numa igreja chique lá em São Paulo, com altar, com tela de LED, ou a igrejinha que tem lá um cesto de vime qualquer, então, quando eu chego, irmãos, é como se fosse a primeira vez. Eu tremo como se fosse a primeira vez, eu sinto engolo seco como se fosse a primeira vez. Cada vez que eu chego diante de Deus em oração, é como se fosse a primeira vez. Eu não me familiarizei com Deus. Eu não conheço Deus. Ninguém conhece Deus. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser conhecido. Ninguém entende Deus. Uma gotinha que eu conheço de Deus já me satisfaz tanto e faz com que eu tenha respeito. Eu não gosto de gente que começa a falar, de repente até no meio de pastores mesmo, e começa a falar daqui, dali, com a banalidade, e falando sobre assuntos sérios com banalidade. Aquilo fere a minha intimidade com Deus. Está falando do meu Deus, e Ele não é assim. Familiarizar-se pode causar a perda da reverência e do respeito. A banalização de Deus pode nos tornar insensível ao pecado. Deus é tão banal para mim que eu não me importo de pecar. A negligência da oração e do estudo bíblico. Por que eu vou orar e falar com Deus, estudar a Bíblia, se Ele é uma pessoa mais ou menos do meu patamar aqui? E a familiaridade parece nos isentar o que? Da correção e da humildade. E aí a gente começa a ter uma teologia superficial, que é o que tem hoje. Ele nunca permitiu que a familiaridade com a presença de Deus o tornasse indiferente ou desatento. Irmão, venha para a igreja todo domingo como se fosse o primeiro. Irmão, comece a cantar quando começa o louvor como se fosse o primeiro louvor que você assistisse. Músicos, toquem como se fosse o primeiro louvor que vocês fossem tocar.
Ministros do altar, comece a cantar como se fosse a primeira vez que você estivesse cantando para Deus. Porque você não é empregado, você é filho. Já viu como é a posição do empregado? O empregado é assim, né? O patrão não está perto, o chefe não está perto, ele está lá, né? Ouve os passos do chefe. Isso não funciona com Deus, irmão. Não funciona comigo. Você não precisa aparentar nada para mim. Você tem que provar para Deus. Tem que provar para Deus. Sabe, eu tenho um estilo de vida comigo, irmãos. Eu não quero mudar, eu quero ser assim do jeito. Eu escolhi ser assim. Que eu vivo como se Deus estivesse me observando 24 horas por dia. Às vezes eu chego em hotéis aí, aqueles hotéis gigantescos, entro lá, a hora de sair eu apago todas as luzes, vou no banheiro, apago a luz, fecho a torneira e tal. Eu não estou aqui, não pode gastar energia. Parece que é meu o hotel. Mas eu não estou ali fazendo aquilo para o dono do hotel me ver e me dar um desconto. Eu estou fazendo aquilo porque Deus está me vendo. Eu tenho a noção que Deus vê cada ato que eu faço. Então é importante, e quando eu começo a ouvir alguma coisa, às vezes pesado no rádio, logo vem, Deus está ouvindo comigo isso. E às vezes quando aparece alguma coisa pesada na televisão, Deus está vendo isso também comigo. Eu tenho uma noção, por quê? Porque eu aprendi a viver à beira da tenda. Eu conheci Ele à beira da tenda, eu conheci Ele nos altares. Ele não é religião para mim. Quem é você quando ninguém está te vendo? E a gente vê muito isso no caso dos 12 espias. Você sabe, né? Moisés mandou 12 líderes para espionar a terra. Chegamos, gente, 40 anos, ufa, chegamos, a terra está lá. Vão lá espiar para mim, ver como é que é, se é boa, se é ruim, como é que é a geografia, como é que é o povo, como é que é a política, como é que é tudo para a gente. É a nossa terra que Deus prometeu. Aí os 12 vão. Irmão, e os 12 voltam. E quando chega para Moisés, como é que é lá, gente? 10 deles começaram a chorar. Você imagine 10 líderes, 10 homens de guerra começaram a chorar. Moisés, Moisés, eu estou abalado, Moisés. Me deu até uma palpitação aqui. Aqui o Davi aqui já entrou numa crise de pânico. Vem cá, Davi, toma água com açúcar. O fulano ali despertou assim, mas o que aconteceu, gente? Não, Moisés, a terra é ótima, boa, é um sonho, mas tem gigante, e nós não vamos conseguir, sabe, Moisés, nós nos sentimos como uns gafanhotinhos na frente daqueles homão grande. O Josué olhou assim, eu não acredito. Gente, Moisés, o negócio é tudo que eles falaram mesmo. Mas o negócio é o seguinte, Deus já nos deu. Nós temos a promessa. Vamos que nós vamos comer ele igual como pãozinho de manhã. Aí o Caleb, que era amigo, melhor amigo do Josué, de infância e tudo. O Josué falou, é mesmo, vamos, Deus nos deu, ó, vamos botar a mão na espada, vamos para cima, Deus já nos deu. Irmão, com quem que você está andando? Hã? Quem que você está andando? Por que o Caleb era todo? Porque ele andava com Josué, que andava com Deus, que não se apartava da tenda. Anda com gente que não se aparta da tenda.
Anda com gente que ora mais que você, que é mais santo que você, que tem mais fé do que você, que é mais animado que você, que é mais alegre que você. Anda com gente que lê mais Bíblia que você. Anda, meu irmão, que vão te puxar para cima esse povo. Aí o que aconteceu, irmãos? Aqueles 10 falaram: seus miseráveis, cataram as pedras no chão e vamos acabar com eles agora. Isso aqui é uma pedra, viu, irmãos? É uma rocha. Olha lá, Josué. E o Josué, sabe o que precisou acontecer, irmão? Perturbar a nuvem. A nuvem desceu naquela hora com trovão e relâmpago e tudo. Deus desceu para não ver o servo dele morrer. Eu quero dizer, irmão, você que vive pela fé, que anda perto da tenda, Deus não vai deixar você sozinho nas suas empreitadas. Deus é o seu melhor amigo e Ele vai intervir, Ele vai te ajudar. Aleluia! Glória a Deus! Sabe? Então, esse era o Josué. Não é? A gente vê a diferença nas atitudes de quem fica perto da tenda e de quem não fica. A gente vê a diferença em quem anda com Deus. Porque essa certeza dele vinha da sua intimidade com Deus, cultivada por anos de permanência na tenda do encontro. Sua proximidade com Deus lhe deu fé necessária para ver além dos desafios e confiar nas promessas de Deus. O próprio Jesus disse em João 15:4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Não se aparte da videira, não saia de perto da tenda. Samuel foi criado pertinho da tenda. O bichinho estava lá, deitado lá, perto da tenda. Deus fala com ele: psiu, psiu. Ei você, e ele sai correndo lá pro Eli. Eli, eu estou ouvindo umas vozes lá. Vai deitar, menino, você está tendo pesadelo. E ele vai lá, psiu, psiu. Samuel, Eli. Quando você fica perto da tenda, e você atrai ele para você. Aleluia, você atrai ele para você. Aleluia. Até se no final o grupo louvor puder cantar aquela música lá agora, que a sua glória me atraiu. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Moisés está lá, 40 anos no deserto, de repente chega perto de uns arbustos e Deus lá, psiu, psiu. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque você acabou de chegar num lugar santo. Moisés arranca o sapato do pé e já é atraído pela glória que estava naqueles arbustos secos. Quando você está perto da tenda, Ele atrai você. Ele fala com você. Vamos permanecer em Cristo, irmãos, buscando a presença dEle. Vamos ou não vamos? É lindo isso. Eu quero partir aqui para a reta final agora. Quero fazer aqui, irmãos, pular logo para isso aqui. Eu quero fazer aqui uma comparação para você entender, né? Para você entender. A diferença entre o menino espiritual e a pessoa... Mas por que você riu de eu estar com a chupeta na boca?
Por que vocês estão rindo? Não é normal isso? Não é normal assim, alguém como eu, chupar chupeta? E por que você chupa? A próxima mensagem vai ser o crente chupetinha. Essa é boa. Eu fiz isso só para você ver como é ridículo, né? Quando a gente, com esses cabelos brancos, com todo o tempo de vivência, estou magoado. Coisa ridícula. E eu sei que você filmou, agora você vai sair em toda a rede social amanhã. Aí vai bombar. Um adulto usando chupeta no púlpito. O fuxico gospel. Vamos ver a diferença aqui, irmãos, para vocês entenderem melhor a respeito da fé. Menino espiritual, ele duvida facilmente e é influenciado por circunstâncias na fé. A pessoa espiritualmente madura mantém a fé constante e firme, independentemente das circunstâncias. O menino espiritual, ele costuma buscar muitos atalhos, procura soluções rápidas e fáceis para problemas espirituais. A pessoa madura valoriza o processo de crescimento espiritual e a disciplina. Passa por esses processos todos que eu estava falando, passa dando glória, porque sabe que é o processo, não tem jeito de fugir do processo. A respeito da dependência dos outros, o menino espiritual depende dos outros para orar por ele. Ele é assim, o crente 6 horas. Você ora por mim? Você ora por mim? Por quê? Porque ele acha tão pequeno, tão infantil, que ele acha que os outros têm que orar por ele. Ele é tão pequenininho, ele é indefeso. Mas a pessoa madura espiritualmente, ela ora regularmente por conta própria e ainda intercede pelos outros. Isso é uma pessoa madura, né? O menino espiritual prioriza e busca bênçãos materiais imediatas. Nada errado com bênçãos materiais, mas é só bênçãos materiais que ele quer. A pessoa madura, ela prioriza as bênçãos espirituais e o crescimento no caráter de Cristo. O menino espiritual reage com emoções intensas e instáveis nos conflitos. A pessoa madura responde com calma e sabedoria, buscando a reconciliação e a paz. A pessoa que é um menino espiritual tem um entendimento básico e superficial da Bíblia. A pessoa madura, ela já compreende profundamente as Escrituras, aplicando-as à vida. O menino espiritual baseia sua fé em decisões e sentimentos. Aqui é outra coisa, irmão. Aqui acende uma luz amarela para nós. O que eu mais ouço dentro da igreja é eu senti, 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 eu senti. Cristão não vive por sentimento, vive por princípio da palavra. E o maduro, ele baseia sua fé e decisões na verdade da palavra de Deus, não em sentimentos pessoais. Porque a Bíblia diz que o sentimento vem do coração, e a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, o menino espiritual serve de forma inconstante, motivado por conveniência ou emoção. A pessoa madura serve de maneira constante, motivada pelo amor de Deus e ao próximo. Aí mesmo vai ter aí um congresso de mulher aí, ó, bota eu na programação. Eu quero cantar, hein, vou tocar. Ó, vai ter um evento aí, bota eu na escala, porque eu quero estar ali, de preferência perto do púlpito. A pessoa faz quando é conveniente para ela, é porque é menino. Mas quando a pessoa é madura, ela faz, não importa como, ela faz. Não quer fazer para ninguém, não quer se aparecer.
Está diminuindo os aleluia, hein? A pessoa, o menino espiritual, procura reconhecimento e aprovação dos outros. A pessoa espiritualmente madura busca glorificar a Deus em todas as coisas, independentemente do reconhecimento humano. Porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. É aquilo que cai naquilo que eu estava falando, Deus está vendo tudo, irmãos. Então, se eu sou empregado, eu não entendo isso. Mas, se eu sou filho, eu sei que eu estou fazendo e Deus está vendo. Eu preciso da aprovação dEle. O menino espiritual tem dificuldade em discernir o que é bom e o que é ruim espiritualmente. Mas a pessoa madura espiritual, ela possui discernimento para distinguir a vontade de Deus e agir conforme a sua orientação. Por isso, irmão, quanto mais você sente que você é novo na fé, que você não tem tanto maturidade, você precisa, irmão, você precisa, é necessário você ter um discipulador. Olha, o que você acha? Que ideia você me dá? Pastor, como é que é? E tal. Eu estou pensando uma coisa, estou pensando aquilo e tal. Você é imaturo ainda, você pode estar agindo por emoções fortes, mas quando você é uma pessoa, você não é bobo nem nada, é inteligente, você vai arrumar alguém para tirar a conclusão para você. A respeito de obediência, o menino espiritual obedece somente quando é conveniente ou quando dá uma recompensa visível. A pessoa madura espiritualmente, ela obedece consistentemente por respeito e amor a Deus, mesmo sem recompensas imediatas. É no coração que a gente obedece. A respeito de fidelidade, o menino espiritual, a sua lealdade pode flutuar com as circunstâncias ou desafios. Mas a pessoa madura espiritualmente, ela permanece leal, constante, mesmo em tempos difíceis ou desafiadores. Respeito de compromisso. O menino espiritual compromete-se superficialmente e pode desistir facilmente quando surgem os primeiros obstáculos. A pessoa madura, ela dedica-se plenamente e cumpre suas obrigações com persistência e responsabilidade. Vocês estão vendo que há uma diferença muito grande aí? E aqui, irmãos, não é todos nós já fomos imaturos, bebês, né? Todos nós já precisamos de mamadeira. O problema é quando eu, com 60 anos, preciso trazer para o púlpito uma mamadeira para eu mamar leite. Está errado isso. Com 10 anos de fé, 5 anos de fé, 8 anos de fé, 15 anos de fé, é leite. E Paulo está dizendo, vocês pelo tempo já deviam ser mestres e ainda estão tomando leitinho. Irmão, é hora de feijoada. É hora de jabá com jerimum. É hora de costela. Entendeu? Então, a pessoa madura espiritualmente, ela não precisa mais do leitinho. Foi bom por um tempo da vida dela, mas já passou. Quando eu deixei as coisas de criança, agora eu sou adulto, eu vivo uma vida de adulto. A honra, por último. O menino espiritual mostra respeito apenas para ganhar favor ou evitar punição. O Arthur agora está com a mania de entrar no celular assim, para assistir uns vídeos mais de adolescente, né? A mãe dele não quer. E a mãe dele, o que você está assistindo? Desculpa, mamãe, eu entrei por engano aqui, mas já estou saindo. É menino. Me desculpa, mamãe. A pessoa madura espiritualmente, o que ela demonstra é respeito profundo e consistente, reconhecendo o valor verdadeiro dos outros e agindo de maneira ética e digna com aquela pessoa. E por aí afora, irmãos, a gente podia ir, mas eu creio que o que o Espírito Santo tinha para dizer para você, já disse nessa noite, amém?
Vamos largar a mamadeira? Vamos deixar para trás a chupeta? Vamos deixar para o Bernardo que está precisando? Fala por irmão do lado, irmão, vamos largar a mamadeira? Irmão, marido bebezão. A mulher tem que trocar o fraldão dele, passa o talquinho. Esposa bebezona. Já tem até trejeitos de bebê. Ai, amor, faz isso para mim, papai. Está na hora de crescer, né? Está na hora de crescer. Crescer dói. Mas tem que crescer. Não podemos ficar pequenos espiritualmente o resto da vida.